10 erros que eu cometi quando eu comecei a empreender. E o que eu aprendi com cada um deles. Eu sou Lídia Oliveira, atriz e empresária, e empreendo há 5 anos. Então meu objetivo aqui é te ensinar um pouco sobre o que eu aprendi nesse período, para você que está começando a empreender ou quer empreender, para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. Sejam bem-vindos a mais um Terça dos Empreendedores. É aqui que a gente dialoga com os nossos amigos empreendedores e divide um pouco dessa vida louca que é empreender. Erro número 1. Achar que era temporário. Eu tinha acabado de me formar em artes cênicas pela Universidade de Brasília quando a pandemia chegou. No meio da pandemia participei de alguns projetos, mas eu fiquei completamente sem perspectiva de trabalho ou de algo que pudesse fazer. Assim como grande parte aí das pessoas, né? Até que pelo incentivo da minha mãe eu comecei a empreender com uma loja de prata chamada Lamar. Mas o meu plano era abrir uma empresa, criar o meu próprio trabalho e partir pra praia assim que eu tivesse uma oportunidade, porque eu queria morar na praia, era a única coisa que eu tinha certeza absoluta. Então eu criei a Lamar, já com o nome Mar, pensando, meu foco é na praia, e aí eu vou continuar esse trabalho lá na praia, se tudo der certo, mas se não, vai ser esse trabalho aqui temporário que vai me direcionar pro mar. Esse era o objetivo que eu tinha enquanto empreendedora. Ou seja, mentalidade nenhuma, né, gente, de empreender. Tudo que eu queria era, na verdade, ocupar meu tempo. E claro, possuir uma renda extra na minha cabeça. Erro número 2. Demorar muito para criar um CNPJ. A Lamar, inclusive, ela não tinha CNPJ. Ela foi ter CNPJ muito tempo depois. Posso falar isso agora porque nós já fechamos a empresa. Mas a Lamar acabou abrindo portas para que a 1. Marketing viesse a existir a partir de uma pessoa que viu o trabalho que eu estava fazendo com criação de conteúdo e me pediu um orçamento. Esse foi o início da 1. Marketing, que é a nossa agência hoje. A 1. Marketing ainda levou 1 ano até eu criar o CNPJ e regularizar a empresa. Então, esse início de demorar muito para criar um CNPJ, é claro que isso tem um impacto imenso com relação ao profissionalismo que você passa para os clientes, mas na sua vida pessoal mesmo, porque você acaba não dividindo essas finanças e as coisas vão ficando uma bagunça. Com 1 ano da 1. Marketing, eu criei então o CNPJ, já abri uma microempresa mesmo, uma ME, regularizando tudo certinho, porque se você é social media e trabalha com um MEI, infelizmente você não está trabalhando de uma forma totalmente regularizada, toma cuidado com isso, porque esse serviço, ele realmente precisa abrir uma microempresa. Então eu precisava também me preparar para abrir, porque ali são outros gastos com contador, com nota e toda uma forma ali de contabilidade certa para fazer a empresa acontecer. E por mais que você leve o trabalho muito a sério, parece que as coisas realmente não criam raízes a partir do momento que você fala, vou assumir essa responsabilidade e criar um CNPJ. Porque quando você começa a lidar com todos esses BOs, boletos fixos, aí parece que tudo fica muito sério. Então, abra um CNPJ para você consolidar e entrar no mercado assim com tudo. Erro número 3. Peguei um contrato de internet para poder começar o meu negócio. Eu sei que a maioria das pessoas ainda fazem isso, mas por favor, parem de fazer isso. Isso vai prejudicar completamente o seu negócio. Um contrato de internet não te protege de nada, absolutamente nada. Eu tive uma pequena vantagem porque eu acabei me relacionando com um advogado que na época era meu namorado e depois se tornou meu marido e sócio. Então eu tive esse privilégio de ter um contrato feito por um bom advogado. Se você puder, por favor, faça esse investimento. Isso vai te proteger de muitas coisas que podem acontecer por um contrato ruim, mal estruturado e que na verdade não te garante nada. Erro número 4. Não tinha processos. Eu sei que isso é extremamente comum, mas se você está ouvindo isso no momento em que você quer abrir sua empresa, por favor, comece pelos processos. Inclusive o processo de como abrir uma empresa, já começa por aí. Você, empreendedor, precisa ter os próprios processos para poder seguir, porque se você não tem disciplina, você vai achar que empreender, é liberdade, um dia eu faço uma coisa, outro dia eu faço outro. Não é bem assim não, tá? Essa questão da liberdade talvez até seria um outro erro aí, uma falácia, uma mentira que me enganaram. Mas voltando, processos diários, o que você precisa fazer todos os dias para poder alcançar os seus objetivos? O que você precisa fazer semanalmente para poder alcançar esses objetivos? Mensalmente,
anualmente. Então, tudo isso são processos que você já pode começar a fazer agora. Isso vai te poupar muito tempo, até você contratar uma pessoa para que esses processos continuem a fazer sentido. Mas é claro, eles vão precisar ser aprimorados sempre. Se você não tem nenhum processo e uma pessoa nova entra na sua equipe hoje, você vai ter que tirar todo o tempo que você estava dedicando a uma atividade para ensinar essa pessoa a fazer alguma coisa. E aí ela vai ficar ali te perguntando qual que é a demanda que ela precisa fazer. Cria pelo menos um checklist. Uma coisa assim, básica, pode ser no próprio Word, mas você precisa ter processos. Erro número 5. Eu peguei mais demandas do que eu poderia entregar. Muitas vezes, essas demandas nem estavam ali no contrato. Eu simplesmente dizia sim pra tudo. E aí eu fui aceitando, com aquela questão de querer agradar a todos os clientes a qualquer custo. E isso me levou a uma sobrecarga tremenda. Na época, eu acordava às 7 horas da manhã para trabalhar. E muitas das vezes eu ligava o computador antes mesmo de escovar os dentes, para já começar ali a atividade do dia. E eu ia dormir muitas vezes meia-noite. Tudo isso, tipo, focada, imersa no trabalho. Eu já sou workaholic, normal. Mas nessa época, eu deixava de comer para conseguir trabalhar e entregar todas as demandas. Tudo isso porque eu não conseguia falar que, infelizmente, essa demanda que você está me solicitando não está no contratado. Quer fazer um extra? Porque dessa forma eu conseguia pelo menos equilibrar com um dinheiro a mais entrando ali dentro, né? Mas não, era tudo uma bagunça. E claro, né? O erro mais comum do empreendedor, esse daqui não vai nem entrar, que era misturar as finanças. Então, nesse 1 ano, até ter um CNPJ, o que era finança pessoal, o que era finança da empresa, era tudo a mesma coisa. Até eu definir um prolabore do que eu ia receber, nossa, minha vida tava no auge. Mas quando eu abri o CNPJ mesmo e as coisas se dividiram, aí foi tipo tudo por água abaixo. Aí eu tive que equilibrar e entender quais eram os meus custos de vida, ULI, CPF, para conseguir manter também o CNPJ saudável. Dizer não não é só libertador para você com relação à sobrecarga que você está assumindo, mas é também uma forma justa de você acabar cobrando pelo seu trabalho e respeitar o que está acordado. Isso eu tô falando de uma forma geral, independente do que você trabalha, tá? O que nos leva ao erro número 6, que é precificar errado. Eu tenho certeza absoluta que eu ainda cometo esse erro até hoje, mas hoje eu tenho plena consciência de que isso está sendo construído ao longo do tempo. Naquela época eu preciso de dinheiro. Pode chegar, vamos fechar no menor possível. Eu literalmente comecei a empreender por necessidade. Então, assim, o caminho mais curto, né, o atalho que você pode pegar é cobrar barato e ter muitos clientes. Só que depois você entende que isso não faz muito bem para o seu negócio. E que, infelizmente, a gente não valoriza o nosso próprio trabalho e o mercado percebe que a gente também não está se valorizando. Tá aí, erro número 6. Erro número 7, desespero. Eu pegava clientes por um valor muito baixo e isso não me proporcionava contratar uma outra pessoa. Eu não conseguia entregar tudo que aquele cliente estava me pedindo e pior, eu ainda tinha medo de perder esses clientes. Então tudo isso virava uma bola de neve e eu ficava completamente desesperada. Como eu falei pra vocês, a minha rotina era, eu ia dormir meia-noite com a cabeça pensando, o que eu vou fazer amanhã? Eu preciso dar conta de todas as demandas. E aí eu já acordava naquele desespero de tentar conseguir segurar o mundo, só que, infelizmente, eu não ia conseguir. E a pior coisa que pode acontecer com o empreendedor é chegar um cliente novo batendo na porta e ao invés de você pensar, opa, mais um cliente, você pensar, meu Deus, mais um cliente, como que eu vou conseguir? Eu não ficava feliz quando chegava um cliente novo, eu ficava desesperada, tipo assim, como que eu vou conseguir? Mas na minha cabeça, eu ia dar um jeito. O Simon me incentivando e tudo mais, na época ele ainda não era meu sócio, mas me incentivando e vendo que o negócio estava dando certo. Só que assim, completo caos. Erro número 8. Eu sabia que eu precisava de outra pessoa na equipe, mas eu não sabia contratar. Isso é uma coisa que eu ainda estou aprendendo. Talvez no vídeo de 10 anos de empreendedorismo, provavelmente eu vou trazer vários insights sobre contratação, mas por enquanto, ainda estou nesse ralo. Só que o que eu fazia naquela época? Eu literalmente pedia socorro para as minhas amigas.
Então, amiga, o que você tá fazendo? Você tá trabalhando em algum lugar? Não? Então vem trabalhar comigo 1 mês, 2 meses. Vem me ajudar, pelo amor de Deus. Não tinha processos. Cada pessoa que entrava, eu precisava parar ali um tempo para poder explicar tudo, para tentar diminuir o caos que era. Mas ainda bem que eu consegui colocar um ponto final a tempo, assim, porque, né? Senão eu ia perder a amizade, porque a pessoa era completamente descontrolada. Até que eu finalmente falei assim, ok. Nesse período, o Simon viu que o negócio tinha potencial e aí ele entrou como meu sócio para poder me ajudar nessa questão administrativa. Comecei a dar uma organizada no caos que estava e me preparar para ter um estagiário. Só que aí vem o erro número 9. Eu não sabia liderar. Eu não tinha nenhuma habilidade de gestão. Não tinha ainda processos muito bem definidos, mas aí eu comecei a criar esses processos. Eu não sabia lidar com as pessoas, né? Eu não sabia falar, delegar. Tudo que eu tinha como referência na minha cabeça era muito caótico, muito desesperador. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre essa questão de gestão, de liderança. Ainda estou nesse processo, claro, de formação. Só que hoje eu já sou uma pessoa completamente diferente do que eu era no início. E como eu não tinha ainda conseguido o meu objetivo pessoal, que era morar perto da praia, na minha cabeça, tudo aquilo que eu estava fazendo ainda era temporário. Isso só mudou depois de 1 ano morando no litoral, que eu parei para entender que aquele era o meu trabalho, que eu não precisava fugir daquilo mais, que eu precisava encarar como realidade. Foi aí que o jogo mudou. Isso aconteceu em 2024. Então eu entrei em 2025 com tudo. É literalmente um castelinho ali que a gente vai colocando tijolo por tijolo até a gente começar a ver isso crescendo, crescendo, crescendo. E para finalizar, erro número 10. Centralizar tudo na minha mão. Só que esse ano eu engravidei e comecei a me preparar para poder realmente tirar ali uma licença maternidade, né? Então tô nessa fase de delegar tudo aquilo que estava literalmente na minha mão. E isso está sendo um processo libertador. Eu tô achando uma maravilha, porque depois de tanto tempo, né, passando por essa parte mesmo de gestão de pessoas, capacitando nossa equipe, chegou o momento então de delegar, passar o bastão. E poder me preparar para isso é fascinante, porque a gente consegue aos poucos dando essa autonomia para a nossa equipe, que vai também construindo essa autonomia junto com os nossos clientes, onde o impacto da minha ausência já vai ser muito menor. Então, se eu pudesse te falar, não centraliza tudo na sua mão. Ou se você centraliza grande parte dessas coisas, cria processo para elas, porque se você precisar, você consegue delegar isso, pelo menos de alguma forma. Delegar é abrir mão do nosso perfeccionismo e é também abrir espaço para que os outros também consigam realizar essas demandas. Tudo isso é difícil, mas tudo isso também é importante. 10 erros aí da minha jornada empreendedora até agora. À medida que a gente vai crescendo, vão surgindo coisas novas e é claro que a gente aprende com esses erros, então bola pra frente. E uma coisa que eu queria pedir pra vocês é ideias de conteúdos para o Terça dos Empreendedores. O que você sente dificuldade que talvez eu pudesse te ajudar através de um vídeo pra gente conseguir conversar, dialogar um pouco mais? Comenta aqui embaixo também. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, @um.marketing, no TikTok e no Instagram. E se você quiser saber mais sobre a nossa empresa, você encontra as informações aqui na descrição. Um beijo, empreendedores! Até a próxima!